Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Josinei Almeida e desde já peço a você que curta, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Ah, não esqueça também de comentar, que o seu comentário é sempre muito importante. E que Deus abençoe você. Se você já falou algo no impulso e depois se arrependeu, esse vídeo é para você. Você já percebeu que uma palavra pode levantar alguém ou destruir completamente? A Bíblia nos ensina que aquilo que falamos e pensamos tem poder. Não é só sobre palavra, é sobre direção de vida. E o poder da língua, como está escrito ali em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz algo muito forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso tem a ver com a minha história. Tive uma fase na minha vida que eu me entreguei. Eu não consigo. Eu sou um fracasso. Começo de 2019, eu fazia o tratamento no CAPS por conta da depressão e da ansiedade. Cheguei um dia de manhã, que era uma sessão, falei para minha psicóloga, nem para morrer eu presto. E ela chegou para mim e disse assim: "Olha, então escolhe viver". Eu tentei contra a minha própria vida 2 vezes e as 2 vezes não deu certo. Foi Deus preservando a minha vida porque ele tem algo para mim. Em 2020, quando eu já estava bem debilitado, e eu falei que eu ia sim sair da situação que eu estava. E a pessoa chegou para mim e falou assim: "Ó, não tem como, você sabe que a sua esclerose múltipla, ela progrediu do tipo remitente recorrente para secundária progressiva. Você se lembra do que o médico te falou?" Mas eu lembrei também do que eu falei para o médico. O senhor não é Deus. E eu falei para o médico que eu ainda ia chegar lá, caminhando, e depois de ter participado de uma maratona. E eu sei que no ano de 2020, tudo aquilo que eu propus, mesmo que as pessoas ficaram falando para mim que não, mas eu falei assim, ó, eu consigo, eu posso, porque Deus está comigo. Eu proferi uma palavra de confiança. E é o que eu tenho feito ultimamente, é isso. Você percebe a diferença? As palavras que você fala moldam o que você vive. E hoje eu posso te afirmar que o diagnóstico não define quem eu sou e nem como eu vou viver, mas a esperança e a fé em Deus define. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: "Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe." Ou seja, essa palavra, ela nos dá autoridade de pedir. E Jesus também ensinou isso. Ali em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, bater, se abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Veja que o próprio Deus nos deu autoridade de pedir. E Jesus confirmou essa autoridade ali no livro de Mateus. Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso é: peçam que Deus tem para dar. Busquem e, e Ele vai te ajudar. Como encontrar, como conseguir. E pode ter certeza que quem fala com fé vive com esperança. E confessar a fé não é só coração, como as pessoas pensam. Falam que se eu sentir. Não. A fé você tem que usar no sentido da palavra. Você precisa crer para ver. Você
A fé, ela não fica só no coração. A fé, ela fica nas atitudes. Ela é declarada. E para isso tudo acontecer, nós precisamos o quê? Confiar. Confiar que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. No livro escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, e o versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma promessa. E para isso nós precisamos o quê? Crer, confessar. E a Bíblia diz que se a gente confessa, lá em Romanos, no capítulo 10, o versículo 9 e 10 diz assim: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se traz a confissão para a salvação. E por isso eu quero dizer para você que hoje, principalmente nos últimos 6 anos, embora eu tenha praticamente 40 anos de cristão protestante ou crente, eu estou gatinhando, mas eu digo com firmeza: eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E quando eu declaro isso, quando você declara isso, a fé é fortalecida. E o resultado de tudo isso tem a ver com aquilo que eu disse lá no começo. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o ser humano, ele criou ele para viver uma vida de crescimento e bênção. Tanto que ele disse assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E eu consigo viver uma vida de bênção, porque eu creio nas promessas dele. E, e quando você muda a sua maneira de pensar e as suas palavras, tenha certeza, assim como mudou na minha vida a partir do dia 1º de janeiro de 2020, se você quiser saber, é só você ver lá no canal que eu conto a história, você vai ver que a sua vida começa a mudar também, através da mudança de pensamento e da mudança de palavra. E a conclusão é essa, que as nossas palavras, elas podem construir ou destruir. Elas podem aproximar e afastar, ou seja, ela pode nos aproximar de Deus e também pode nos afastar daquilo que ele tem para nós. E eu falo isso com propriedade. Vejam os demais vídeos no canal. Lá eu conto uma história. E eu peço, então, para você que a partir de hoje você escolha não falar de derrotas, não falar de morte, não, mas escolha falar de vida, mesmo que esteja difícil. Declare fé. E se essa mensagem falou com você, eu peço que compartilhe com alguém que precisa ouvir. Não se esqueça, Deus está ouvindo cada palavra que sai da nossa boca. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.